Galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com o professor Rosivan Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre decomposição em fatores primos. Usar um número composto e decompor ele em fatores primos. Acompanhe aqui comigo o passo a passo para você entender perfeitamente esse método, que é bastante utilizado aí nas operações de adição e subtração de frações, no cálculo do mínimo múltiplo comum, do máximo divisor comum também, tá? Então, conteúdo bastante importante. Vou pegar aqui um exemplo já resolvido, vou mostrar o passo a passo, a gente vai fazer mais um aqui e mais outros para fixar, tá bom? Então, o exemplo nosso aqui é fatorar o número 120. Bom, 120 é um número composto e nós vamos fatorar ele, decompor em fatores primos. Para quem aí está com um pouquinho de dificuldade sobre números primos, eu oriento a assistir o vídeo que vai estar no card aí sobre os números primos de 1 a 100, tá bom? Bom, então vamos lá. Fatorar 120. 120 ele é um número par. Então eu vou pegar na relação dos números primos, que eu vou escrever aqui, os principais números primos, né? Não vou escrever todos, os que a gente mais utiliza. Então eu vou pegar aqui na relação dos números primos, o 2 é o único número primo que é par. Então todo número par sempre vai dividir por 2. Quando eu estou fatorando, quando eu estou decompondo um número composto em fator primo, desse lado aqui, ó, a gente coloca o tracinho da fatoração, da decomposição, né, da divisão. E desse lado direito do tracinho, a gente só pode utilizar números primos, porque nós estamos decompondo em fatores primos. Esses aqui são os fatores primos que eu estou falando. Então, 120 dividido para 2 é a metade de 120, né? Que é 60. Qual que é a lógica do cálculo mental? Você decompõe. 120 é 100 mais 20. Metade de 100 é 50, metade de 20 é 10, 50 mais 10 é 60. Essa é a lógica do cálculo mental, fazer um cálculo mais rápido. 60 dividido para 2, por quê? Porque o 60 é um número par ainda, então ele vai continuar dividindo para 2. Aí eu coloco mais um fator primo aqui, o 2. E aí eu tenho 60 dividido para 2, é metade de 60, dá 30. Eu pego agora 30 e vou dividir por 2 novamente, porque o 30 ainda é um número par. E 30 dividido para 2 é 15. Agora repara que o 15 ele já não é mais um número par. Então eu não vou conseguir dividir ele por 2. Qual é a multiplicação que resulta em 15? 3 vezes 5, né? Uma delas. Então eu posso dividir o 15 por 3 ou por 5. Vou pegar o 3 aqui, né? Pegando na ordem crescente, facilita para a gente organizar, né? 15 dividido para 3 deu 5. Observe que sempre a gente coloca o resultado do lado esquerdo. E aí o 5 ele é um número primo, ele vai dividir por ele mesmo. 5 dividido para 5 dá 1. O nosso objetivo é chegar aqui no valor 1. Tá? Então nós pegamos o número 120 e decompomos ele em fatores primos. Quais são os fatores primos? O 2, outro 2, 2, 3 e 5. Agora eu posso escrever essa decomposição da seguinte maneira. 120, que é o meu número composto, igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. São esses números aqui, ó. Então esses números a gente sempre multiplica, não é somar, não é fazer outra operação, é multiplicando. Acontece que a gente viu lá em potenciação que a potenciação ela é um produto, né, de fatores iguais.
Então eu posso, quando eu tenho fatores iguais, representar em forma de potência. Nós temos aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, eu tenho 2 elevado ao cubo, ou seja, o fator 2 se repetiu 3 vezes. Continua multiplicando o 3 e o 5. Essa é a minha decomposição do número 120. Vamos aqui fazer a decomposição do número 40, para ver se vocês conseguem fixar melhor, né? Primeira identificação, 40 é um número par? Sim, porque termina com 0. Todo número par divide por 2. Então, o fator primo que eu vou usar desses aqui é o 2. 40 dividido para 2 é a metade de 40. Dá 20. Tá vendo que o resultado eu vou colocando do lado esquerdo aqui, ó. Bom, 20 é um número par? Ainda é um número par. Então, se ele é um número par, ele ainda continuará dividindo por 2. Anota mais uma vez aqui. 20 dividido para 2, esse traço aqui significa dividir, tá? 20 dividido para 2 é metade de 20, que é 10. Ainda é um número par, né? 10 dá para dividir por 2 mais uma vez. 10 dividido para 2, 5. O 5 ele é um número primo, repara aqui comigo. 5. Ele é um número primo, então ele só vai conseguir dividir por 1 e por ele mesmo. 5 dividido para 5 é 1. Chegou no valor 1, chegamos no objetivo. Agora eu só vou escrever isso aqui da seguinte maneira, ó. 40 é igual 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Ou posso colocar direto 2 elevado ao cubo, porque eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, né? 2 elevado ao cubo vezes 5, tá bom? Vou escrever a multiplicação aqui embaixo, para quem não entendeu. 2 elevado ao cubo é esse aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, e o 5 no final. Então eu posso representar dessa maneira aqui, forma de potência, ou em forma de multiplicação. Nós vamos aqui para mais um exemplo, para facilitar a compreensão. Este aqui está resolvido, o espaçamento aqui ficou grande, mas dá para entender, ó. 700 é um número par, dividir para 2 deu 350, é um número par, dividir para 2 deu 175, já não é um número par mais, porém todo número que terminar em 5, pelo critério da divisibilidade, que eu já trabalhei com vocês, todo número dividido para 5, terminado em 5, divide por 5. Eu dividi, deu 35. Todo número que termina em 5 dá para dividir para 5, que deu 7. O 7 é um número primo, vai dividir só por ele, que deu 1. Então, na verdade, eu tenho 2 elevado ao quadrado, porque tem 2 vezes, 5 elevado ao quadrado e 7. Está aqui embaixo. Lembrando que eu sempre tenho que usar os números primos. São esses aqui. Temos mais 2 casos aqui para fixar. Vamos pegar o número 12 e decompor em fatores primos. 12 é um número par, né? Então eu vou decompor pelo fator primo 2. Acontece que 12 dividido para 2 dá 6. 6 é um número par, vai dividir por 2 de novo. 6 divide para 2, coloca o resultado aqui embaixo, que dá 3. O 3 ele é um número primo, então ele vai dividir por ele mesmo, que vai dar 1. Quanto que eu tenho aqui? 12 é igual. 12 igual. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3. Ou 2 elevado ao quadrado, porque são 2 vezes o número 2, né? Vezes o número 3. A multiplicação a gente pode representar com um pontinho também, tá? Para finalizar, número 18 é um número par. Também consigo dividir por 2. Metade de 18 é 9.
9 já não é mais um número par, então não vou conseguir dividir por 2 mais. Porém, eu consigo dividir por 3, porque ele é múltiplo de 3. Quanto é 9 dividido em 3 partes? Dá 3 também. 3 é um número primo. Divide por 3 de novo, que dá 1. Agora aqui eu vou escrever minha resposta. 18 é igual, 18 é igual a 2 vezes 3 vezes 3. Ou 2 vezes 3 elevado ao quadrado, porque o 3 eu tenho duas vezes aqui, ó. Posso fazer em forma de potência. Vamos aproveitar e fazer um que não seja par, né? Eu peguei todos aí com números pares, né? Vou fazer aqui no cantinho, aproveitando aí o momento. Vamos pegar o número 85. Rapidinho aí. Bom, já não é um número par, né? Conforme vocês estão vendo, 85. Mas eu sei que pelo critério da divisibilidade por 5, todo número que terminar em 0 ou 5 divide por 5. Então aqui nós vamos dividir por 5. Lembrando que eu posso usar qualquer número primo aqui, ó. Então estou usando 5. Quanto é 85 dividido em 5 partes? Vai dar 17, né? Porque 8 dividido para 5 dá uma vez, sobrando 3. Junto o 3 que sobrou com 5 forma 35. Dividido para 5 dá 7, porque 5 vezes 7 dá 35. Então 85 dividido para 5 deu 17. Se ficar na dúvida, aí você vai pegar um rascunho e vai efetuar a divisão, tá? Conforme eu falei lá, 8 dividido para 5, dá uma vez o 5 é 5, para chegar no 8 está faltando 3, desce o 5, formou 35, dividido para 5, 5 vezes 7 dá 35, sobra nada, então deu 17. Olha que interessante, o 17, apesar de ser um número alto ainda, né? Lembra que a gente tem que chegar no número 1. O 17 ele é um número primo, tá lá naquela tabelinha que nós fizemos lá da relação dos números primos menores que 100, que vocês podem acompanhar no outro vídeo que está aí no canal sobre os números primos menores que 100. Então, se ele é um número primo, eu vou só conseguir dividir por ele mesmo. 17 dividido por 17 é 1, finalizou. Então, a minha resposta é 5 vezes 17. Espero que vocês tenham compreendido. Tirem as suas dúvidas, pausando o vídeo, voltando o exemplo, né? Pegue uma folha em branco, alguns números compostos, faça algumas demonstrações, né? Porque a matemática ela é, acima de tudo, a repetição de cálculo, né? Repetição de cálculo favorece muito a aprendizagem. Então, se gostou aí do vídeo, compreendeu, dá aquele joinha lá para fortalecer o canal. E quem não é inscrito ainda, eu faço convite para se inscrever e acompanhar as postagens aqui no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.